Mas no Brasil a gente tem um cardápio bem resumido, né, de regime de bens. Nós só temos 4 possibilidades, né? Ou você casa no regime de comunhão parcial, né? Se você não disser nada, vai casar no regime de comunhão parcial. Tem um regime de comunhão universal, são os 2 regimes de comunhão que a gente tem no Brasil, né? Temos um regime de participação final nos aquestos, que é pouquíssimo utilizado, né? Eu não sei quem é que casou até hoje, desde 2003, né, quando o Código Civil entrou em vigor até hoje. Eu não vou dizer que eu nunca vi, que eu vi um caso. Vamos dizer aí, nós temos 20 anos do Código Civil, né? Eu vi um caso de regime de participação final dos aquestos, também muito pontual. E o regime de separação, né? Que, Paulo, sinceramente, às vezes eu acho que o regime de separação é o melhor regime que nós temos hoje à discussão no Brasil, sabe? Por conta da possibilidade que você tem de modular a aquisição patrimonial durante a vida do casal, né? Mesmo na questão das sociedades, né? Isso tem muito a ver com a questão das sociedades também. Às vezes o meu marido, a minha esposa já é empresário, não quero me envolver com as questões dos riscos empresariais, né? Às vezes a gente quer casar no regime de separação para escolher qual vai ser a proporção do patrimônio na hora que a gente comprar, né? Você contribuiu com 80%, sua esposa contribuiu com 20%, ou você contribuiu com 10%, ela contribuiu com 90%, não tem sentido a gente ter um meio-a-meio na presunção, né, do regime de comunhão parcial, né? Eu acho que o regime de separação hoje é um regime que traz essa possibilidade de a gente modular bem o casamento, né? Mas como você disse, tratar sobre esse assunto, imagina, você está noivo, meu amor, vamos fazer aqui um regime de separação. Você está pensando Pacto que eu quero antenupcial. Tá pensando que eu quero seu patrimônio e tal? Não vai, o cara não. Normalmente a pessoa tem é um tema muito sensível, na verdade. E mesmo para mudar também é muito sensível, né? Depois que você está casado, né? Mas basicamente nós temos esses 4 regimes. Sempre lembrando que a lei possibilita a gente criar um novo regime de bens, né? Ela não fecha as 4 possibilidades apenas, né? Você tem comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens. Na separação de bens é bom lembrar que a gente tem aquela bifurcação do regime convencional, portanto, daquele que você decidiu ir ao tabelião, escolher um regime diferente do comunhão parcial, né, que se dá através do pacto antenupcial, como você bem lembrou, né? Então, eu vou lá no tabelião e digo, não, quero casar no regime de comunhão universal, vai precisar do pacto. Quero casar no regime de separação, vai precisar do pacto. Ou na participação final dos aquestos, vai precisar do pacto. Nesse caso, quando eu escolho o regime de separação, eu estou escolhendo o regime de separação convencional, que tem uma lógica, inclusive, diferente por conta da sucessão. Ela acaba interferindo lá na partilha das cotas, por exemplo, que é o nosso foco principal hoje, lá na questão da sucessão, né? E a gente sabe que o artigo 1829 do Código Civil ressalvou o regime de separação, lá num caso determinado, né? Ele separou o regime de separação convencional de separação obrigatória, né? E aí, o que você tem aqui é um detalhe interessante, que você continua mantendo o regime de separação obrigatória, basicamente naquelas 3 possibilidades, né? Quando você casa com menos de 16 anos, que não é mais possível no Brasil, né? Tá verdade, portanto esse caso já não existe mais, né? Tem a hipótese de você não ter feito ainda a partilha dos bens anteriores, né? Ou em razão da morte do seu cônjuge anterior. Caso de suspensão do casamento, né? Do 1523. Exatamente, do 1523. Ou então porque você separou de alguém e ainda não fez a partilha anterior, né? Também é a mesma hipótese, né? Você está levantando. E ainda naqueles casos dos maiores de 70 anos, né? Polêmico caso que agora está submetido ao regime de repercussão geral do Supremo, né?